me deparei com uma notícia interessante que, claro, não foi valorizada nem pela comunidade científica, nem pelo público em geral. No entanto, ela será interessante para quem se aprofundou no tema da Hidra. O link para a playlist sobre Hidra está na descrição do vídeo. Depois de ler o artigo, vou fazer meus comentários. A descoberta dos cientistas biólogos vai obrigar a reescrever os livros didáticos de anatomia humana. À esquerda está o sistema linfático, como era apresentado nos livros didáticos. À direita, a visão atual sobre ele. Antoine Louva, professor no laboratório da Universidade do Sistema de Saúde da Virgínia, fez uma descoberta surpreendente na anatomia do cérebro humano. Quando estudava a dura mater, uma estrutura membranosa que cobre o cérebro dos camundongos, ele desenvolveu um método de dissecação que permitia preservar essa estrutura membranosa intacta. Após realizar o procedimento com sucesso, o professor notou vasos que a cobriam e, ao examiná-los de perto, descobriu que eram os vasos do sistema linfático, há muito procurados pela ciência. Apesar de os cientistas estudarem a anatomia humana há milhares de anos, ainda existem mistérios no corpo que permanecem não revelados até hoje. Por exemplo, até recentemente os cientistas não sabiam como o cérebro interagia com o sistema linfático do corpo, como o sistema imunológico funcionava com o cérebro e como os produtos do metabolismo eram eliminados dele. O sistema linfático é parte do sistema vascular dos animais vertebrados, complementando o sistema cardiovascular. Ele desempenha um papel importante no metabolismo, na limpeza das células e tecidos do corpo e no funcionamento do sistema imunológico. Com a ajuda dela, os resíduos do metabolismo dos órgãos internos são devolvidos ao sangue. Até recentemente, os cientistas não conseguiam detectar vasos linfáticos no córtex cerebral. Acreditava-se que seus resíduos biológicos eram eliminados através dos seios da dura mater. Não estava claro, nesse caso, como o sistema imunológico dele deveria funcionar. Mesmo métodos modernos, como a ressonância magnética, não davam resposta para essa questão. Kelvin Lee, doutor em ciências biológicas e chefe do Departamento de Neurologia da Universidade UAF, descreveu sua reação a essa descoberta assim: "Na primeira vez que esses caras me mostraram o resultado do trabalho deles, eu disse apenas uma coisa: vamos ter que mudar todos os livros didáticos. O sistema nervoso central nunca teve um sistema linfático conhecido, e pelos resultados daquele trabalho, que depois confirmamos muitas vezes, ficou claro que eles vão mudar radicalmente a compreensão das pessoas sobre como o sistema nervoso central funciona com o sistema imunológico." O chefe do laboratório onde Louva fez essa descoberta, Jonathan Kipnis, inicialmente estava bastante cético. Eu não conseguia acreditar que era possível encontrar estruturas desconhecidas no corpo. Eu pensava que tudo já tinha sido mapeado há muito tempo, e que as descobertas nessa área haviam terminado em meados do século passado. Obviamente não é assim. Uma descoberta inesperada levanta mais perguntas do que respostas. Por exemplo, na doença de Alzheimer, grandes pedaços de proteína se acumulam no cérebro. Kipnis explica que isso pode estar relacionado ao fato de que eles simplesmente não são removidos do cérebro de forma eficiente através desses vasos linfáticos. Já se sabe que, com a idade, os vasos linfáticos começam a parecer diferentes. Um estudo mais aprofundado deles pode lançar luz sobre a causa das doenças cerebrais e os caminhos para seu tratamento. Desde o Alzheimer e a esclerose múltipla até o autismo, vale dizer que a metodologia para estudar tecidos vivos foi inventada ainda no século XIX. No entanto, esses microscópios foram proibidos e os biólogos ainda estudam tecidos mortos até hoje. E é impossível estudar a linfa dessa forma, porque depois que a célula morre, é muito difícil distingui-la das células do corpo humano, porque a hidra, afinal de contas, é água. Dessa forma, pode-se afirmar que os biólogos até agora não sabiam praticamente nada sobre a linfa. E aí eles começam a se perguntar: o que a linfa está fazendo no cérebro, na substância cinzenta? E fazem isso partindo do pressuposto de que a linfa limpa o organismo e que, sem ela, o corpo simplesmente não conseguiria sobreviver. Essa pesquisa revelou o fato de que a linfa também envolve os nervos ópticos. A noção de que os nervos precisam ser desintoxicados é completamente absurda. E que processos podem ocorrer no nervo óptico, pode ser que algo seja digerido ou fique poluído lá. Se supormos que a linfa é um organismo separado, incorporado ao corpo humano e possui seu próprio sistema nervoso e até algum tipo de consciência própria, então, é claro que sim.
vai querer não só se alimentar através da pessoa, como já acontece, sentir através dela, influenciar seu comportamento conectando-se à atividade cerebral, mas também enxergar pelos olhos dela. Basicamente, os demônios que tentam penetrar na consciência humana, isso é chamado de possessão, fazem isso para substituir a consciência humana pela deles e viver a vida no lugar da pessoa. Talvez, por volta dos 40 anos, a linfa já se torne um indivíduo adulto e possa começar a assumir o controle. Mas há muitas discussões sobre isso. Isso fica para a próxima vez. E é justamente por volta dos 40 anos que ocorre a piora da visão, geralmente para alguns muito antes ou depois, mas isso já é uma exceção. Além disso, a piora geralmente acontece rapidamente, pois a linfa pode se conectar rapidamente aos nervos oculares. Ela já preparou tudo isso e se conectou. Isso pode acontecer até mesmo em um único dia, como aconteceu comigo, por exemplo. Aconteceu em um dia só. Isso pode causar efeitos como a piora desigual da visão, ou seja, cada olho enxerga de um jeito diferente. Isso depende de quão assimétrica será feita a conexão. O fato de os oftalmologistas afirmarem que tudo está relacionado ao cristalino pode ser verdade, já que a influência nos nervos causa todo tipo de efeito nos músculos oculares e provoca espasmos neles. E aqui eu chego a uma observação muito interessante que os 7 bilhões de habitantes da Terra ainda não descobriram. Pode parecer que se o foco está ruim, a visão deveria ser uniforme. No entanto, quando olho para figuras contrastantes, separadas, por exemplo, para a letra C ou o número 6, não importa se é preto no branco ou branco no preto, eu vejo de 3 a 6 símbolos, um pouco deslocados em relação uns aos outros. Preste atenção, eles aparecem claramente de 3 a 6, ou mais ou menos isso. Ademais, a quantidade e o posicionamento dessas duplicações podem variar entre os olhos. E é só por isso que surge o efeito de desfoque, não porque tudo ficou simplesmente borrado. Isso precisa ser estudado e, de alguma forma, é necessário se concentrar nisso. E se houver uma duplicação múltipla da imagem com deslocamento? Isso é consequência do atraso do sinal digital. Afinal, é preciso entender que os sinais visuais podem ser representados em formato digital. Como ocorre essa transmissão de informação? Pode até ser um tipo diferente de dado digital, mas mesmo assim, ao nos conectarmos, obtemos esses efeitos digitais ou análogos de efeitos digitais. Se essas conexões realmente forem de origem externa, é necessário cortar o cristalino com laser para restaurá-lo? Ou talvez seja melhor remover dos nervos ópticos as implantações estranhas que foram encontradas? E então a visão voltará a ser simples, ou seja, voltará ao normal. O mesmo acontece com a obesidade. Por que de repente a pessoa começa a engordar tanto, fica mais pesada, começa a parecer um porco, até o crânio aumenta? Olhem só, antes o crânio era assim, depois ficou desse jeito. Por que o crânio da pessoa ficou desse tamanho por causa da gordura? Engordou, né? Mas como assim a gordura fez o crânio inchar? A gordura deveria estar do lado de fora, e aí dizem, é osso largo, mas não é só o acúmulo de camadas de gordura por fora, é o crescimento de algo entre as camadas dos tecidos da pessoa. E acaba dando no mesmo. Essa linfa constrói seu próprio corpo dentro do corpo da pessoa, e no final a pessoa carrega 2 corpos ao mesmo tempo e se alimenta por 2 corpos, e o corpo da linfa acaba ficando maior do que o corpo da própria pessoa. Às vezes, várias vezes maior. Por exemplo, uma pessoa de 40 ou 50 quilos pode chegar a pesar 150 quilos. O mesmo vale para a alimentação. O corpo humano com esse corpo linfático come 6 vezes ou mais do que o necessário para a atividade normal de uma pessoa. Na verdade, para uma pessoa basta comer uma vez a cada 3 dias, porém, às vezes chegamos a comer até 6 vezes por dia, ou até mesmo a cada meia hora. Aqui ainda devemos considerar outro aspecto. Em nossas suposições, de fato, existe linfa no ser humano, como a biologia a descreve. Ela realmente purifica o sangue, desempenha funções necessárias, mas ocupa uma pequena porcentagem da massa do corpo humano e de forma alguma se expande. Aqui, ao chamarmos isso de linfa, estamos falando daquela entidade híbrida que foi inserida no genoma humano, presumivelmente no século XVIII, com base no DNA da hidra de água doce. Confira a playlist sobre a hidra no canal, link na descrição.
E é justamente essa entidade híbrida que se faz passar pelo sistema linfático e se desenvolve no corpo humano, que assume o controle, formando desejos e focando sua atenção em suas próprias necessidades. Como podemos ver, ela pode aumentar sua massa rapidamente e quer muito se conectar aos órgãos da visão e audição, para usar plenamente a pessoa como um avatar para obter retorno. Da mesma forma que os parasitas energéticos, e muito provavelmente eles agem juntos, atacando em grupo para vencer a resistência da pessoa. Essas são as suposições interessantes que podemos tirar das informações publicadas naquele artigo que analisamos. Legenda criada por